Então, nós vamos trabalhar hoje com o primeiro dos conteúdos. Primeiro dos conteúdos que está posto lá no edital, que é Teoria da Educação, diferentes correntes do pensamento pedagógico brasileiro. Se vocês olharem, o conteúdo 1, História do Pensamento Pedagógico Brasileiro, está dividido em 2 subtópicos. O primeiro subtópico é este, que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Mas o segundo subtópico, que trabalharemos nas próximas aulas de educação brasileira, que serão presenciais, será projeto político-pedagógico. Então, para trabalhar essas teorias, dentro de um tempo de 1 hora, a gente vai estabelecer a seguinte metodologia. Eu peguei aqui os 2 maiores teóricos sobre o assunto, que é Demerval Saviani, e o segundo teórico, que foi aluno e orientando de doutorado do Demerval Saviani, que é o José Carlos Libânio. E nós vamos ver como é que se organizam as teorias destes autores. Avançando aqui para o último slide, a gente percebe que há uma certa equiparação entre o que esses autores apresentam como tendências da prática pedagógica. Voltando para o primeiro slide, a gente percebe que Demerval Saviani divide as tendências pedagógicas em não críticas, crítico-reprodutivistas e tendências contra-hegemônicas. Eu coloquei crítico-reprodutivistas aqui, mas para que vocês possam ter uma certa noção sobre essas teorias, que não são propriamente teorias pedagógicas. Mas o que conta mesmo, que vai provavelmente cair como um conteúdo, como uma questão de prova, será, sem dúvida, referente às teorias não críticas e às teorias contra-hegemônicas. Crítico-reprodutivista, até o presente momento, eu não vi nenhuma prova que peguei em nenhum lugar do Brasil contemplar essas questões. Mas vai que, por isso eu contemplei-as com um slide. Já José Carlos Libânio entende as teorias pedagógicas como liberais ou como progressistas. O que eu estou expondo aqui a princípio são categorias maiores, e dentro delas vocês vão poder perceber, existe aí um agrupamento de outras teorias pedagógicas. Então, nessas 2 sistematizações, nós podemos afirmar que se tratam de categorias gerais. Por exemplo, as teorias não críticas, elas envolvem um conjunto muito maior de tendências que estão no interior dessas não críticas, como veremos, né? Passando aí para a última parte, por exemplo, as teorias progressistas contemplam também uma quantidade expressiva de teorias, de tendências pedagógicas em seu interior. Então, vamos dizer que são aqui agrupamentos maiores, né? São categorias conceituais que implicam em seu interior várias tendências pedagógicas, como veremos. Eu vou priorizar na minha explicação a sistematização feita por Demerval Saviani. Por que essa priorização? Porque eu gosto mais de Demerval Saviani? Sim, eu gosto mais de Demerval Saviani, mas não é por esse motivo. É porque a complexidade da organização dessas sistematizações por Saviani são muito maiores, são muito mais complexas, são muito mais completas. Então, se a gente vai estudar teoria pedagógica hoje, o encaminhamento é ler Demerval Saviani, que, do meu ponto de vista e de vários outros educadores, depois de Paulo Freire, é o maior educador da história da educação brasileira. Então, nós temos uma fonte muito rica de informações para podermos sistematizar em Demerval Saviani. E vocês vão poder ver que, no final, é só a gente fazer uma equiparação entre o pensamento de Libânio e o pensamento de Saviani. Então, vamos aqui para as teorias não críticas, né? Quem tiver interesse, eu sempre deixo aqui no final referências bibliográficas que vocês depois podem consultar. Mas agora é hora de ser um tanto pragmático. Nós precisamos ter um foco muito grande, trabalhar em cima das questões de concursos anteriores, ler o que for
extremamente essencial para poder atingir o objetivo de acertar o maior número de questões possível. É uma pena ter que dizer isso, mas é o que temos no momento, né? As concepções não críticas, como eu falei, englobam aí 3 tendências pedagógicas: a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista. Tá? Só avançando para que vocês tenham uma noção, no campo das concepções contra-hegemônicas ou pedagogias de esquerda, nós temos a educação popular, as pedagogias da prática, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, e já dou aqui o alerta: não é a mesma coisa. Pedagogia histórico-crítica. A pedagogia histórico-crítica, a despeito do que muitos pensam, é completamente diferente do que está desenvolvido no interior da concepção crítico-social dos conteúdos. Vou falar sobre isso até o final da aula. Mas, retomando aqui, eu peguei todo o leque, né, das concepções não críticas e fui para o contraponto, que é a concepção contra-hegemônica, para que a gente comece a organizar mentalmente todo o roteiro dessas teorias e por que surgem depois as contra-hegemônicas. Mas as concepções não críticas são concepções que foram criadas para atender a um projeto de desenvolvimento. Elas foram tomadas num processo de transição do feudalismo, da Idade Média, né, do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Foi através da educação, né, muito fortemente através da educação, que uma classe que não era classe hegemônica, era uma das classes dominantes no interior do feudalismo, a burguesia, para se tornar classe consolidada no poder, ou seja, classe consolidada no poder significa classe hegemônica. Ela necessitou de consenso, ela necessitou da socialização, né, ideológica, de um pensamento de que todos seriam iguais perante a lei. Né? E essa igualdade requeria um novo modelo de sociedade, uma transição não mais para uma sociedade baseada no direito natural. Agora era necessário um direito contratual, um direito baseado em papéis que asseguram a compra e a venda da força de trabalho. E numa sociedade como essa, era necessário a formação de alguém que ocupasse o lugar do súdito da Idade Média. O súdito, né, baseado numa ideologia religiosa, não necessitava do acesso à cultura letrada. Já com a burguesia, com a sociedade burguesa, com a sociedade capitalista, do direito positivo, a sociedade contratual, se torna uma exigência para a formação desse novo indivíduo que vai viver nessa sociedade o acesso à cultura letrada. E eu estou me referindo aqui àquele que ocupa o lugar do súdito, que é o cidadão. Então, a figura incluída na sociedade capitalista, no projeto da sociedade capitalista, é o cidadão. E o cidadão, do ponto de vista da burguesia, é o sujeito que precisa ser ilustrado em um primeiro momento, ter acesso à cultura letrada, ter acesso ao conhecimento universal. E, por isso, a burguesia investiu muito fortemente na criação dos sistemas nacionais de ensino, principalmente no século XIX. Foi assim que ela conseguiu se tornar a classe consolidada no poder. Tá? Então, a pedagogia tradicional, ela é sistematizada, inclusive sistematizada no fim do século XVIII, com a finalidade, enquanto método, é importante registrar, enquanto método pedagógico, baseado no método científico de Francis Bacon. Ela vai surgir, né, ela vai se consolidar como tendência pedagógica da escola a partir da implementação dos sistemas nacionais de ensino, os modernos sistemas nacionais de ensino, fortemente implementados a partir do século XIX. Então, a pedagogia tradicional, ela tinha uma intenção, né? Como todas as tendências não críticas, o foco aqui é resolver o problema da marginalidade, né? Colocar a educação como equalizadora social, aquela que é capaz
de resolver o problema da marginalidade, e o problema da marginalidade é resolvido à medida em que as pessoas se tornam cidadãs. Parece até estranho a pedagogia nova estar dentro desse quadro das teorias, das concepções não críticas, porque a pedagogia nova, muita gente sabe disso, ela nasce em oposição à pedagogia tradicional. Ela visa eliminar, ela visa atacar e se apresentar como um método com todas as virtudes que, segundo ela, a pedagogia tradicional não tem. E aí você pode ter a curiosidade aí agora de imaginar, ora, por que a pedagogia nova está dentro desse quadro das concepções não críticas? Já analisaremos. E a pedagogia tecnicista é uma concepção que se faz presente também diante do fracasso da pedagogia nova. Eu quero dizer para vocês que cada uma dessas concepções foram surgindo à medida que as outras se apresentaram como fracassadas. Então, ao não resolver o problema da marginalidade, como se propôs a pedagogia tradicional, a pedagogia nova surgiu acusando a insuficiência, a incapacidade de equacionar o problema da marginalidade como a pedagogia tradicional se propôs. E aí ela chamou para si essa responsabilidade. Então, ela disse, olha, a pedagogia tradicional prometeu incluir todos na sociedade. A pedagogia tradicional, ela, não, mesmo aquelas pessoas que chegaram aos máximos níveis de escolaridade, não conseguiram êxito no que diz respeito à constituição da cidadania. Essas pessoas continuaram marginalizadas. Além do fato, né, e é o principal fato, de que a pedagogia tradicional fracassa no atendimento às camadas populares. A maioria das pessoas acaba saindo da escola. Parece que ela cria um limite. Olha, você pode ir até aqui, daqui você não passa. E os que passam, pouquíssimos são, de fato, incluídos na sociedade, conseguem o seu lugar à sombra. Então, a pedagogia nova acusa a pedagogia tradicional de ser responsável por esse fracasso. Ela diz que é preciso criar novos métodos para poder incluir a todos. Portanto, a pedagogia nova surge com o discurso de que é preciso não mais focar na formação do sujeito ilustrado, que o marginal é aquele que é excluído, que o marginal é aquele que é incapacitado, que o marginal é aquele que sofre exclusão dos grupos sociais. Enfim, é preciso garantir que a escola, do ponto de vista da pedagogia nova, possibilite a inclusão de todos, que todos sejam bem vistos, que todos bem-vindos, que todos sejam bem-quistos. Então, a pedagogia nova desfoca o olhar para o conteúdo e se concentra no desenvolvimento de métodos pedagógicos para promover a inclusão. Só que aí acontece um grande problema. Ao excluir a questão do conteúdo, ao banalizar, né, os conteúdos clássicos historicamente produzidos, a pedagogia nova vai contribuir para a elevação intelectual das camadas não populares, das elites dominantes, e com o afrouxamento da disciplina e a expulsão da escola dos conteúdos sistematizados, ou secundarização, ela tira das classes populares as armas, os instrumentos necessários para que ocorra fora da escola uma organização política que possibilite a elevação das classes populares a uma condição dominante. Então, a pedagogia nova, né, na verdade, é um exercício das elites dominantes que se sentiram incomodadas de algum modo pelos poucos incluídos que a pedagogia tradicional possibilitava o avanço. E ela serviu aí de recomposição das elites dominantes, de forma que se afirmou o seguinte: a escolarização, a elevação intelectual não pode ser todo mundo.
Então, para todo mundo. Então, através do discurso da defesa da igualdade, da defesa do respeito às diferenças, a pedagogia nova reforçou a desigualdade e mascarou-as através desse discurso, né? A pedagogia nova teve o seu fracasso. E com o seu fracasso, ela deu lugar ao que já estava sendo gestado em seu interior, com a excessiva preocupação com os métodos pedagógicos, os métodos inovadores, com a questão técnico-pedagógica. A pedagogia nova foi extremamente, exceto por alguns educadores populares que nela se engajaram, como foi o caso de Paulo Freire, que é totalmente diferente, que não se encaixa nessa classificação que eu estou promovendo aqui da pedagogia nova, né? Eu me refiro à pedagogia nova da forma que ela foi utilizada pelos pragmatistas, da forma como ela foi importada pelo Brasil, tomada a partir de John Dewey, mas não no fato de um educador popular, como foi Paulo Freire. Paulo Freire foi uma escola novista popular, mas a escola nova, de modo geral, excluindo aqui esse escola novista importantíssimo, o patrono da nossa educação brasileira, Paulo Freire, ela exerceu esse papel de diminuir, né, de nivelar por baixo, de empobrecer a escola das classes dominadas. E sabe como é que ela empobreceu? Em um simples fato a gente consegue explicar isso. A escola nova, ela exigia muitos equipamentos, laboratórios, espaço para exercício de experiências. Se você pegar a legislação brasileira, nossa primeira Carta Magna de Educação é de 1961. A escola nova é um movimento que vem se articulando no Brasil desde 1920. Em 1961, 3 anos depois, nós tivemos o golpe militar. Ao analisar a história orçamentária do Brasil, você perceberá a constante desvinculação, mesmo com legislações mais supostamente aperfeiçoadas, como a nossa, a 9.394 de 1996, volta e meia, o nosso orçamento público da educação é usurpado para atender a interesses dominantes. Então, como é que você, naquela época, ia promover uma escola rica de recursos diante de uma estrutura que estava montada para ser tradicional? Então, a escola nova, ela foi, de fato, eu repito, recomposição das elites dominantes. Então, a escola nova, ela teve um caráter de renovação, ela virou uma moda, né? Ela visou renovar toda a educação brasileira, e, a princípio, os católicos resistiram muito, mas depois aderiram ao escolanovismo, e, de fato, ela acabou atacando aí, principalmente, a transmissão do conteúdo, e fez com que os professores formassem em sua cabeça uma visão progressista da educação, mas para ser montada uma estrutura que se voltava para a educação tradicional, pois não havia recursos suficientes para tocar o projeto de uma personalização de ensino para cada estudante, como a Escola Nova estava propondo. E isso deu espaço para o avanço do tecnicismo que se implantou aqui no Brasil, principalmente através do papel, assim, importantíssimo de alguém que esteve totalmente alinhado com a ditadura militar e, para nossa infelicidade, é cearense. Raoni Chagas é o pai da pedagogia tecnicista no Brasil. Só para que vocês tenham uma noção, o monopólio da vertente religiosa e da pedagogia tradicional no Brasil, de acordo com Demerval Saviani, no livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil, ocorreu de 1749 a 1759. De 1759 a 32, a 1932, nós temos aí a coexistência entre as vertentes religiosa e leiga da pedagogia tradicional. É a partir de 1932 que a pedagogia tradicional entra totalmente em declínio e passamos a ver aí a hegemonia, o predomínio da pedagogia nova. De 69 a 2001, nós temos uma configuração da concepção produtivista. Toda vez que você lê em algum lugar, se você vê na prova o termo produtivista, você coloca lá tecnicismo, é igual a tecnicismo. O tecnicismo educacional começou a ser implementado aqui enquanto política de Estado a partir de 1969.
com as ações manobradas, manipuladas por Walmir Chagas, que era presidente do Conselho Federal de Educação e que promoveu aí as grandes reformas na legislação brasileira para adequar o ensino a esta perspectiva. De 2001 até a atualidade, nós temos aí uma mescla, uma reconfiguração, uma retomada, e aí a gente coloca esse neo, que na verdade é um neo que se ajusta à sociedade atual, do neoliberalismo, que é o neoprodutivismo, o neoescolanovismo, focado no aprender a aprender, um neoconstrutivismo somado a um neotecnicismo. É um ecletismo de teorias burguesas que são hegemônicas. E por falar em burguesas, eu aqui destaco as características dessas três concepções que parecem distintas, que parecem contradição entre elas, e que, na verdade, essencialmente, possuem essa característica de não críticas. Não críticas você pode colocar do lado ilusórias. Não críticas porque acreditam na autonomia da educação em relação à sociedade. Então, ilusórias, autonomia da educação em relação à sociedade, redentoras, ou seja, há um automatismo aqui. Olha, se a gente, na educação tradicional, socializar os conhecimentos sistematizados para os estudantes, eles vão se tornar ilustrados, vão superar a ignorância e vão automaticamente se tornar cidadãos. E a gente sabe que nunca funcionou assim. Se na pedagogia nova a concepção muda, ela vai dizer o seguinte: o marginal é aquele que está sendo rejeitado, que não é incluído no grupo, é aquele que é diferente por sua condição socioeconômica, por sua condição pessoal, política, entre outros detalhes. Como é que a gente inclui essa pessoa? Fazendo com que ela seja aceita no grupo, desenvolvendo melhor as relações interpessoais, mostrando que ela pode ser acolhida na escola, né? Trabalhando em cima do que essa pessoa acha que é bom para ela. Então, vou chegar para a criança e vou tentar identificar nessa criança ou no adolescente o que é que esse sujeito tem de potencial ou deseja aprender para o futuro, para uma futura profissão e para ser um futuro cidadão ou cidadã. Então, essa é a visão da educação nova, da pedagogia nova, e ela é não crítica por esse sentido, por esse detalhe de que há um automatismo. Olha, incluí ele no grupo, vou incluir ele em seguida na sociedade. Identifiquei as potencialidades desse indivíduo a partir de uma expressão natural, né? Brotou dele algo que eu pude notar como educador, eu trabalhei e vou trabalhar em cima disso, automaticamente ele vai ser incluído, ele vai ser cidadão, ela vai ser cidadã, vai conseguir um emprego e vamos viver no paraíso na terra para todos sempre. Amém. É o que a pedagogia nova sempre pregou. É um automatismo. E a pedagogia tecnicista diz, olha, em um primeiro momento todo mundo é incompetente, incapaz. Qual é o papel da educação? Promover a capacidade, a competência. Vamos incluir à medida que a gente socializar os conhecimentos que servem para poder ajustar os indivíduos na produção industrial, para que ele possa dar sua contribuição efetiva para a sociedade. E se ele não se encaixar, ele é incompetente, ele tem que ser excluído mesmo. Essa é a visão do tecnicismo educacional. Então, há um automatismo aí. Se você ensinar competências e habilidade para alguém, logicamente, essa pessoa vai ser incluída. Então, em resumo, colocando aqui, em outras palavras, tudo o que eu disse, as características comuns dessas tendências são crença na autonomia da educação, poder redentor da educação em relação à sociedade. A educação é um instrumento de equalização social, de superação da marginalidade. São versões burguesas ou liberais. Quando você notar em qualquer texto, pedagogia liberal ou burguesa, o efeito é o mesmo, né, no texto que eu falo das provas. Né? São versões burguesas, liberais da educação projetada para a classe trabalhadora. Em outras palavras, as classes trabalhadoras não participaram em nenhum momento das decisões que levaram à concepção dessa tendência pedagógica.
pedagógica. Não são concepções como as que a gente vai ver contra-hegemônicas, algumas das contra-hegemônicas. São não críticas porque são decisões tomadas de cima para baixo. Também é uma das características que faz delas não críticas. Elas contribuem para a formação do substituto do súdito, o cidadão, e prevê que a cada ação equalizadora, o problema da marginalidade vai ser resolvido. Resolvido o problema da marginalidade, está feito o cidadão, está feita a cidadã. E elas inspiram-se em categorias idealistas, né, do pensamento que cria a realidade e não do pensamento que se baseia na realidade para representá-la. Então, categorias idealistas e naturalistas são as inspirações dessas teorias, dessas pedagogias, como o existencialismo, o humanismo, o pragmatismo e o construtivismo. Com isso, eu apresento aqui para vocês uma síntese que montei a partir de uma obra fundamental para a leitura de todo educador e educadora, que creio que muitos aqui já possam ter lido, que é a Escola e Democracia, de Dermeval Saviani. Há um deslocamento do eixo da questão pedagógica a cada uma dessas tendências não críticas. Reforço que cada uma dessas tendências não críticas teve um período de hegemonia, de monopólio na história da humanidade, como eu falei anteriormente, como está exposto aqui neste slide. E aí, a cada um desses momentos, ocorreu um deslocamento de eixo. A pedagogia tradicional, ela tinha o foco no intelecto. O eixo foi deslocado do intelecto para o sentimento na pedagogia nova, a ideia de inclusão, de incluir a todos, do viva a diversidade, né? Vamos combater a desigualdade, acolher, não socializar tudo a todos, esperar naturalmente brotar para a gente ver o que a gente pode oferecer de conteúdo. Já na pedagogia tecnicista, o sentimento e o intelecto foram colocados para escanteio para dar ênfase na eficiência da produção, né? Eficiência ligada à produção industrial. Pensou em tecnicismo, pensou em atendimento total, adequação, ajustamento da escola à lógica da fábrica. Na pedagogia tradicional, o aspecto lógico é preterido para que se dê espaço para o psicológico na pedagogia nova. Saem esses dois aspectos e na pedagogia tecnicista o foco é o racionalismo. A pedagogia tradicional dava ênfase aos conteúdos cognitivos. A pedagogia nova disse não. Nós não podemos, isso não resolve, não promove inclusão. A gente tem que desenvolver métodos e processos pedagógicos que respeite o desenvolvimento psicológico de cada estudante. Então, o foco foi ajustado para métodos e processos psicológicos. Ainda existia um pouco de política, de politicidade na pedagogia tradicional. Ao deslocar para métodos e processos pedagógicos, eu digo aqui para vocês, a educação, com a dominância da pedagogia nova, caminhou para a neutralização da discussão política dentro dos ambientes escolares. Afinal, a discussão política e a própria democracia dependem de embasamento teórico. Não se faz democracia com desconhecimento da realidade. Para disputar a realidade, para requerer algo, nós precisamos conhecer bem algo. Então, os métodos e processos pedagógicos, que foram ênfase da pedagogia nova, eles foram exaltados pela pedagogia tecnicista, de modo que eles se converteram em esquemas de planejamento e técnicas de ensino, agora com foco na eficácia, não mais no aluno, na eficácia, na produtividade, na formação das competências. Do professor, o foco foi deslocado para o aluno na pedagogia nova. A pedagogia tradicional era o professor, a centralidade do professor. Na pedagogia nova, o aluno. E na pedagogia tecnicista, a organização racional dos meios sob a condução de especialistas.
Os especialistas planejam, né, definem como é a política de educação e a própria prática, inclusive a própria prática de sala de aula, o professor aplica, o aluno também aplica, e todos os dois são supervisionados por outros especialistas em supervisão. Do esforço da pedagogia nova, a ênfase foi deslocada no processo pedagógico para o interesse, para estimular, desenvolver o interesse do estudante na pedagogia nova. A pedagogia tecnicista veio com uma nova proposição, a da produtividade. Temos que tornar a escola cada vez mais produtiva. O próprio professor tem que ser produtivo, né? O discurso das metas, dos objetivos educacionais. Nesse momento, se implementou aqui no Brasil, com a pedagogia tecnicista, a taxonomia de Bloom, que eram verbos adequados a formações de competências e habilidades nos estudantes. Então, toda a educação era programada, né? Ensino programado, teleinstrução. Na escola nova, tem um detalhe assim, que a gente até aprecia, que é o interesse pela escola. Não se abriu mão da escola, não se abre mão do ambiente escolar, da instituição educacional. A pedagogia tecnicista, ela veio, inclusive, para dizer não à escola. Ela diz que a educação pode ser fornecida em qualquer lugar, que o patrão pode colocar os alunos dentro de um espaço dentro da sua empresa e ali é uma escola, ali é um espaço de formação de acordo com os interesses do patrão. Então, a pedagogia tecnicista, ela representa um perigo para o desenvolvimento da instituição da educação escolar e, por tabela, para o desenvolvimento do psiquismo dos estudantes, para o desenvolvimento da conquista da humanidade, porque ela, de certo modo, desmonta a educação escolar. Eu afirmo com segurança que a pedagogia tecnicista, né, favorece, inclusive, as tendências que temos hoje de desescolarização, de defesa de educação doméstica, né, homeschooling, e também reforçam o ataque aos professores. É baseado em um pensamento tecnicista que se desenvolve um pensamento como escola sem partido. Então, da disciplina da escola tradicional, vem a espontaneidade na escola nova e a noção de competência com a pedagogia tecnicista. Da quantidade, na pedagogia tradicional, temos a mudança para a qualidade na pedagogia nova e o desmonte para o resultado na pedagogia tecnicista. De uma inspiração filosófica centrada na ciência da lógica, que era a pedagogia nova, nós temos um deslocamento para a pedagogia experimental, baseada principalmente nas contribuições da biologia e da psicologia. É um termo muito comum, a biopsicologização das relações sociais, que se deu a partir da implementação da pedagogia nova. Em outras palavras, explicando em miúdos, isso se converteu em testes diversos, testes de personalidade, teste de QI, né, que é consciente de inteligência, entre outros aspectos que a pedagogia nova implementou para poder identificar capacidades, potencialidades do estudante, de trabalhar em cima dessas potencialidades e capacidades. É nisso que se explica a biopsicologização instituída nas escolas e nas relações sociais. Então, existia uma preocupação política, porque se pregava que com a pedagogia tradicional seria possível resolver o problema da desigualdade de modo que a promover a igualdade essencial entre todos os homens. Essa preocupação ela foi eliminada com a pedagogia nova e ela passou a ter um foco aí relativo ao interior da escola e ficou muito presa ao âmbito técnico-pedagógico, né, de como desenvolver planos, técnicas, de modo que os estudantes pudessem ser incluídos. Já com a pedagogia tecnicista, a preocupação passou a ser técnico-instrumental, focada aí nas necessidades, no atendimento às necessidades do mercado. E o problema da marginalidade, que é o grande centro, né, da discussão, ela era vista na pedagogia tradicional como ignorância, ausência de ilustração. Uma vez que isso fosse resolvido, como eu já expliquei, a marginalidade era superada.
Para a pedagogia nova, para resolver o problema da marginalidade, que era identificado na inadaptação, diferença, deficiência ou falta de aceitação, era preciso que todos se aceitassem, que todos fizessem as pazes consigo mesmo e com os outros. E, na pedagogia tecnicista, a incompetência, ineficiência e improdutividade, que é o que caracteriza o marginal, de acordo com essa teoria, vai ser superado, esse problema vai ser superado à medida que se formam pessoas competentes, eficientes e produtivas. A função de equalização da escola no cumprimento de socializar os conhecimentos acumulados era o eixo pedagógico da pedagogia tradicional. Essa função de equalização vai mudar e vai tornar, na pedagogia nova, a educação capaz de equalizar os problemas sociais à medida que ela for capaz de ajustar, de adaptar os indivíduos à sociedade, incutindo o sentimento de aceitação nos demais e dele, do indivíduo, pelos demais. Na pedagogia tecnicista, isso vai funcionar de forma que a equalização social ela vai formar indivíduos eficientes, aptos para dar sua parcela de contribuição para o aumento da produtividade na sociedade. Bem, eu acredito que eu vou deixar para falar, porque eu precisaria de pelo menos uns 10 minutinhos para falar dessas teorias e nosso tempo já está escasso. Eu prefiro destacar aqui as concepções contra-hegemônicas, que são tendências que, em geral, são construídas no âmbito de movimentos sociais populares, são construídas por educadores identificados com a esquerda brasileira. É um campo muito amplo, né? Aí, geralmente, as pessoas podem taxar as concepções contra-hegemônicas de marxistas. Algumas delas são, e algumas delas padecem de uma visão talvez equivocada sobre o papel do marxismo na educação. Então, quais são essas concepções? Educação popular, pedagogia da prática, pedagogia crítico-social dos conteúdos e a pedagogia histórico-crítica. A identificação da educação popular é a educação libertadora, a pedagogia da autonomia de Paulo Freire. As pedagogias da prática, a gente pode associar aqui no Brasil ao Maurício de Trachtenberg e, mais recentemente, ao Miguel Arroyo. A pedagogia crítico-social dos conteúdos, José Carlos Libani. E a pedagogia histórico-crítica, ela é iniciada na década de 80 pelo professor Dermeval Saviani e pelo seu grupo que vem desenvolvendo até o momento. Então, quais são as características comuns dessas pedagogias? Elas continham e contêm certa ambiguidade e revestem-se de uma heterogeneidade que vai desde os liberais progressistas até os radicais anarquistas, passando pela concepção libertadora e por uma preocupação com a fundamentação marxista. E aí ela pode ser dividida aqui em duas modalidades, né, como Saviani coloca no livro Pedagogia Histórico-Crítica, 40º ano, Novas Aproximações. Ela pode ser inspirada, né? A primeira modalidade, ela é inspirada principalmente na concepção libertadora de Freire, que é próxima da teologia da libertação, e, secundariamente, essa primeira modalidade, ela se inspira em ideias libertárias da tradição anarquista. Já a segunda modalidade, ela se inspira, primeiramente, no marxismo, mas ela é dividida entre aquelas que se utilizavam da crítica marxista restritamente para poder fazer análise da sociedade e defender a igualdade e permanência. É importante eu fazer um destaque aqui, porque, olha só, elas se restringem à análise social. Não há, de fato, uma proposição pedagógica. Por exemplo, ela pode fazer a crítica marxista, fazer análise social com base na crítica marxista e fazer referência à concepção libertadora de Paulo Freire.
ela não desenvolve, esse primeiro grupo aqui, inspirado no marxismo, ela não desenvolve uma teoria pedagógica, uma formulação para fazer uma contraposição à pedagogia liberal. Ela, inclusive, pode se referenciar nos métodos da pedagogia nova, que é liberal. Já a outra parte dessa modalidade se refere àqueles que se ocuparam de buscar no marxismo a inspiração para a construção de uma concepção que se contrapõe à concepção liberal. Ou seja, há uma formulação pedagógica no interior dessas teorias, como é o caso, por exemplo, da pedagogia histórico-crítica. De modo geral, a gente pode fazer a equiparação aqui, já caminhando para o final do nosso encontro de hoje, entre as teorias de Saviani e de Libânio, da seguinte maneira. O que Saviani chama de não críticas, para Libânio, são liberais. Há uma correspondência entre a pedagogia tradicional, que para Libânio é tradicional ou conservadora. O que eu disse no início da aula, e venho reforçar, é que em Saviani a gente encontra uma profundidade maior na análise da pedagogia tradicional. Mesmo em Escola e Democracia, que é um livro relativamente pequeno em termos de página, ele possui uma densidade teórica extremamente ampla e que nos permite identificar a essência do problema da pedagogia tradicional e das outras pedagogias não críticas. Em Libânio, há sim uma densidade teórica, evidentemente, mas não como nós encontramos em Saviani, que foi professor orientador de doutorado do Libânio. A pedagogia nova de Saviani, ela é apontada em Libânio de duas formas, ou como renovadora progressivista, às vezes em alguns outros textos aparece como renovadora progressista. Eu estou fazendo toda a análise e quero lembrar para vocês aqui que o foco são as questões de concurso, né? Nós não temos como, de fato, fazer algo mais aprofundado, né? Então, retomando, em Libânio, a pedagogia nova vai aparecer como progressivista ou renovada progressista mesmo. Faltou um S aqui, vou corrigir antes de postar. E também como renovada não diretiva. Aí Libânio divide, olha, a renovada progressivista é aquela que é inspirada em John Dewey, no pragmatismo norte-americano, e que chega aqui através de Anísio Teixeira e de outros renovadores. Já a renovada não diretiva possui inspiração em Carl Rogers, e ela não tem, assim, digamos, um parâmetro. Carl Rogers não construiu uma pedagogia como foi construída a que se assenta na obra de John Dewey. Ele apresenta uma concepção da educação onde ele defende a liberdade dos estudantes. Então, essa é a divisão que Libânio faz. Do ponto de vista de Saviani, esta é a pedagogia nova, que se baseia no pensamento da filosofia da existência, em oposição à filosofia e à pedagogia da essência, que seria a pedagogia tradicional. A pedagogia tecnicista de Saviani também aparece como pedagogia tecnicista em Libânio. O que Saviani chama de educação popular nas teorias contra-hegemônicas ou de esquerda, Libânio vai chamar de libertadora. O nome que Libânio dá às teorias contra-hegemônicas ou de esquerda são teorias progressistas. Apenas isso, teorias progressistas. É o correspondente das contra-hegemônicas ou de esquerda. Então, repetindo, a educação popular, que remete a Paulo Freire, que todos nós conhecemos um pouco ou bastante, ela está em Libânio como libertadora. As pedagogias da prática, de Maurício de Trachtenberg e Miguel Arroyo, mais recentemente, existem vários outros autores, evidentemente. Há uma identificação com o pensamento anarquista na base dessas teorias. Elas são chamadas por Libânio de libertárias. Aqui em Saviani, pedagogias da prática. A pedagogia crítico-social dos conteúdos é a mesma que foi formulada por Libânio. E aqui está o grande equívoco. Libânio, quando foi aluno de Saviani, se comprometeu a desenvolver o que Saviani chamava, na década de 80, ainda de pedagogia revolucionária.
Só que Libânio não conseguiu atingir o fim almejado e ele se aproximou muito mais das pedagogias do aprender a aprender, de base, atualmente, neo-escola novista e neoconstrutivista, que defendem que as pessoas devem aprender sozinhas, que o aprender sozinho deve ser muito mais valorizado do que a socialização, a mediação do conhecimento por parte dos professores. Inclusive, em obras mais recentes, Libânio reifica, né, coloca nas alturas o papel da tecnologia, né, na autoinstrução das pessoas, no autodidatismo, né, esse aprender a aprender com base na tecnologia. Então, Libânio, embora tenha começado seus estudos na teoria marxista com Saviani, acabou distanciando-se dela e formulou a teoria crítico-social dos conteúdos. Ela está aí até hoje. Em algumas provas, essa é a minha preocupação, as pessoas ainda misturam crítico-social dos conteúdos com pedagogia histórico-crítica. E vocês terão que ser muito perspicazes nessa análise. A pedagogia histórico-crítica foi formulada aqui no Brasil por Saviani. Ela tem hoje inúmeros outros colaboradores. Passou a ser bastante conhecida no Ceará a partir do trabalho da professora Clarice Zintarski com a Escola da Terra e na graduação e na pós-graduação, onde ela tem orientado dissertações de mestrado e teses de doutorado, que tem como referencial teórico a pedagogia histórico-crítica. É uma teoria de inspiração não, fundamentada no marxismo, que toma como referência o método da economia política de Karl Marx, né, que nos eleva, em termos do conhecimento, do desconhecido ao conhecido, né, numa visão caótica, desorganizada do todo, que se chama de sincrética, até a síntese, que é uma visão conceitual, elaborada, sistemática dos objetos e fenômenos da realidade. E esse método da economia política foi tomado como referência desde a década de 80 para se desenvolver um método filosófico para se pensar a questão do ensino na educação escolar. Prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. Como eu disse, talvez tenhamos tempo dessa explicação na aula presencial. Mas a pedagogia histórico-crítica, ela visa instrumentalizar os indivíduos na escola para que eles possam ter as armas para atuarem no interior da prática social com vistas à sua transformação e possuem um radical compromisso, entende, inclusive, que a sua plena implementação não será possível no interior da sociedade capitalista. É uma pedagogia de caráter socialista, comunista, e que visa a plena socialização do conhecimento com vistas ao que Vygotsky identificou, que Vygotsky elaborou, que é o desenvolvimento das nossas funções psicológicas superiores. Eu encerro minha fala aqui e já trago algumas questões de concursos da banca que vocês vão fazer a prova. A última foi da Prefeitura Municipal de Sobral, de abril desse ano, e ela diz o seguinte: são diversas as teorias e correntes pedagógicas que abordam o processo de ensino e aprendizagem na didática. Para José Carlos Libânio, considerado uma das maiores referências nesse campo de estudo, existem dois tipos de abordagem do processo de ensino-aprendizagem: pedagogia progressista e liberal. Liberal ou progressista para Libânio? As liberais, as progressistas. Diante disso, assinale a opção que define corretamente as abordagens progressista e liberal de aprendizagem. E aí, qual é a resposta correta? Letra A, pedagogia progressista. A pedagogia progressista é conservadora, renovada progressista, renovada não diretiva, e a liberal é libertadora, libertária de conteúdos. Alternativa B, pedagogia progressista, libertadora, libertária de conteúdos. Pedagogia liberal, conservadora, renovada progressista,
renovada não diretiva. Alternativa C, pedagogia progressista, libertadora, libertária de conteúdos. Pedagogia liberal, tradicional, seletiva, meritocrática. Alternativa D, conservadora, tradicional de conteúdos. A pedagogia liberal, conservadora, renovada, progressista, renovada, não diretiva. Eu alertei vocês sobre os termos possíveis da pedagogia liberal, ou da pedagogia tradicional, né? O termo possível. Ela pode aparecer como pedagogia conservadora, né? Então, analisando questão alternativa por alternativa. A progressista, não existe progressista conservadora. De cara aqui a gente já eliminaria. Letra B, pedagogia progressista, libertadora, libertária de conteúdos, ok. Pedagogia liberal, conservadora, que é o mesmo que é tradicional, progressista, que pode ser progressista ou progressivista, e renovadora não diretiva. Será que é essa? Letra C, pedagogia progressista, libertadora, libertária de conteúdos. Pedagogia liberal, tradicional, seletiva, meritocrática. Pegadinha na letra C. Ah, vou marcar essa aqui. Não, é tradicional, renovadora progressista e renovadora não diretiva, as pedagogias liberais. Então está errada. Letra D, conservadora, tradicional de conteúdos, é a única progressista aqui. Já está eliminado no início, né? Pedagogia liberal, conservadora, renovada progressista, renovada não diretiva. A liberal estaria certa, mas a progressista está errada porque não tem conservadora, nem tradicional. Portanto, certamente a letra B, pedagogia progressista, que é libertadora, libertária de conteúdos, vamos confirmar? Libertadora, libertária ou crítico social dos conteúdos, eles colocaram só dos conteúdos ali, mas não tem problema, e pedagogia liberal, conservadora, renovadora, renovada progressista e renovada não diretiva, voltando para confirmar, conservadora, renovada progressista e renovada não diretiva. Trouxe outras questões, vou postar lá, em outra oportunidade trabalharemos sobre teoria pedagógica, sobre tudo o que eu falei aqui. Um grande abraço e até 12 de outubro para a aula presencial.